Eu acredito que em algum momento você já tentou criar um novo comportamento, um hábito, e isso pode ter dado errado. Principalmente quando você diz assim, na segunda eu começo. Ou às vezes você foi até lá, fez a matrícula de uma academia, pagou um curso, não assistiu, não deu certo, o comportamento, você não conseguiu instaurar ele realmente não virou um hábito. Eu vou ensinar para você 3 passos para que você possa conseguir aí ter sucesso na mudança de um comportamento. E você vai ver que é bem simples. Vem comigo. Oi, seja bem-vindo a esse vídeo do canal. Como você viu, nós vamos aprender hoje uma estratégia, 3 estratégias ali para que você consiga concluir a mudança de um comportamento. Eu sei que tem alguns hábitos que nós somos um pouco apegados, hábitos que nos deixam na zona de conforto, hábitos que deixam o nosso paladar ali mais doce. Então tem coisas que a gente faz que a gente realmente se apega. Mas chega um momento da nossa vida, não sei se isso já aconteceu com você, se você já se viu assim, falando, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso resolver essa situação, não, isso aqui, eu tenho que dar um basta nisso. E às vezes você até foi lá, criou uma estratégia, tentou, pediu ajuda, fez ali alguma forma para conseguir e de repente você se viu falhando. Passou um tempo de novo, se viu falhando. E de novo, e se viu falhando. E hoje eu vou explicar para você o que o seu cérebro tá entendendo de tudo isso. E por que você fala, nossa, parece que minha mente me sabota, parece que tem alguma coisa que tá aqui me atrapalhando. E realmente, você vai entender que tudo é química. Nosso cérebro, ele tem uma química cerebral e tudo isso nos influencia. Então, o nosso cérebro, ele tem essa química aí que vai ajudar você a mudar ou não o comportamento. Mas antes, eu convido você a se inscrever no canal. É rapidinho, clica lá em se inscrever. Aciona o sino também, que daí você vai receber ali toda semana a notificação que a gente postou vídeo. O último vídeo que nós postamos na semana passada foi sobre ansiedade. Falamos ali alguns hábitos que podem estar fazendo com que a sua ansiedade aumente. Eu convido você a assistir depois. Bom, agora nós estamos aqui com o iPad, que ele vai me ajudar a transmitir isso de uma forma didática melhor para vocês e a gente conseguir exemplificar aqui com desenhos. Então, é basicamente como funciona. Primeiro, eu peço mais uma vez desculpa em relação à minha letra. Todos os vídeos que eu apareço escrevendo, eu vou pedir desculpa para você, porque a minha letra não é das melhores. Mas é para ficar só mais didático aqui. Então, nós temos 3 coisas que são o nosso pensamento, a nossa emoção e o nosso comportamento. Então, o pensamento é aquilo que você acredita sobre o comportamento, né? A emoção é o novo comportamento. Então, a gente está aqui vendo estratégias para que você consiga atingir um novo comportamento. A emoção é o que você sente em relação a isso. E aí, aqui nós temos o comportamento final, ok? Então, o que você pensa? Vamos elencar aqui um exemplo de um comportamento que a gente vai mudar. Eu vou pegar aqui um exemplo simples, que é da atividade física, tá? Que é um exemplo que chega muito na clínica. Natália, eu preciso fazer atividade física, mas eu não gosto, eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz várias coisas e tudo mais e não consigo. Então, vamos pegar esse exemplo da atividade física. Deixa eu até colocar aqui como se fosse um título, né? Mudança de comportamento, atividade física, beleza. Então, primeira coisa é, qual é o seu pensamento em relação a fazer uma atividade física? O que você pensa sobre isso? Ah, Natália, eu acho muito chato, eu acho que isso vai ocupar meu tempo. Então, o primeiro passo é mudar o pensamento. Por quê? Quando você muda o pensamento, você está mudando o seu ponto de vista. Quando você pensa na atividade física, você fica pensando em relação a ela. Nossa, mas isso é chato, isso é ruim. Você está mandando uma química para o seu cérebro negativa. Então, o que acontece? Por que você ainda não conseguiu fazer atividade física, já que a gente escolheu esse comportamento para ser mudado? Porque a atividade física, no seu corpo, o ir fazer atividade física tem uma química cerebral. Então, imagina assim, é como se o cérebro tivesse várias caixinhas e cada caixinha dessa tivesse uma química que ela solta e vai lá pro seu cérebro. Então essa química vem, ela solta, vai pro seu cérebro. E aí ele é nutrido dessa química. O nosso cérebro é inteligente, a química que for mais forte é que ele vai fazer com que você faça. Então, se é da atividade física, a química dela tiver uma química negativa, toda vez que você pensar na atividade física, automaticamente ele vai para essa química aqui negativa. Por isso que às vezes é tão difícil. Por isso que no começo é tão difícil. Então, a dica 1, assim, é que a gente vai precisar mudar a química desse pensamento no seu cérebro. E para isso é o que eu vou ensinar a gente fazer hoje. Então vamos lá, vamos construir um pensamento agora. Natália, como que eu mudo de ponto de vista, como que eu mudo de pensamento em relação à atividade física? Eu sugiro que você coloque objetivos ideais para que isso impulsione você a alcançar. Então, por exemplo,
eu quero muito fazer atividade física. O que isso vai te trazer de benefício? Ah, Natália, atividade física vai fazer com que eu tenha mais saúde, com que eu tenha mais bem-estar, com que eu consiga aumentar meus anos de vida, isso eu vou conseguir passar mais tempo com a minha família. A atividade física vai fazer com que, esteticamente eu me sinta melhor, aumente minha autoestima, eu tenha mais saúde, previna doenças. Pegar tudo isso que é de positivo, tudo isso que é de bom, e aí você vai começar a nutrir o seu pensamento em relação a isso. Pra quê? Pra que quando você pensar em atividade física, o positivo vinha ao invés do negativo. Mas não é tão simples assim. Só olhar a atividade física no lado positivo. Porque lembra que tem a química neural? A química ali que tá indo pro seu cérebro. Então, se você ainda não tá fazendo ela, é porque a química mais forte ainda é negativa. Então, beleza. O primeiro passo é mudar o ponto de vista. Então, a gente vai lá e vai pegar todo o pensamento positivo relacionado a isso, né? Então vamos pegar aqui o símbolozinho do pensamento que a gente colocou ali em cima e aí a gente vai colocar lá. Atividade física é bom, atividade física gera saúde, atividade física gera autoestima. E aí você tá ali mudando o seu pensamento. Quando você muda o seu pensamento, você vai criar uma imagem. O nosso cérebro, ele cria imagens. Se eu falar assim pra você, não pense em um elefante rosa com uma bola na tromba. Automaticamente o seu cérebro, ele cria essa imagem. Por mais que eu fale, não pense no elefante rosa com uma bola na tromba. Por quê? Porque automaticamente o nosso cérebro, ele é de imagens, então ele vai classificando essas imagens. Então, quando a gente fala da imagem da atividade física, eu não quero que você pense assim, tenho que fazer atividade física, e aí você cria a imagem só lá da academia. Vamos pegar a academia como exemplo. A academia e o aparelho. Quando o seu cérebro olha para essa imagem, para a academia e para o aparelho, ele olha, tem uma academia ali, tem aparelho, e aí? O que ela quer que eu faça com isso? Agora, quando você se coloca na imagem, você precisa se associar à imagem. Então, nós temos aqui a imagem da academia, e aí você precisa se colocar dentro da academia. Isso se chama associação. Então, você está associando o seu eu ao fazer a ação. É como se você estivesse falando, para o seu cérebro, vamos lá, haja, faça, é isso que eu quero, é isso aqui que eu quero. Então você está mostrando de forma clara, por isso que é importante a forma como você se comunica até nos seus pensamentos. Então, a partir de agora, eu quero que você pense, quando você for... Aqui eu tô no exemplo da academia, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser aprender inglês, pode ser mudar a alimentação, pode ser fazer as coisas na hora. Então, Natália, quando eu procrastino, o que eu ganho procrastinando? Eu ganho tempo ocioso pra ficar no celular. Então, eu deixo de fazer tal atividade pra ficar mexendo no celular. Então, aí você vai primeiro mudar o pensamento, igual a gente mudou aqui. Então, primeiro você vai mudar o pensamento, que aí você muda o seu ponto de vista, a forma que você tá vendo aquilo. Mudou o pensamento, você vai criar uma imagem. E aí você vai criar uma imagem associado ao que você quer. Então eu quero agora que você pense em algo que você precisa mudar. Você precisa rever e reajustar no seu dia a dia, na sua vida. Beleza. Então você vai colocar ali as coisas positivas dessa mudança, para que você precisa disso. Depois você vai o quê? Criar a imagem, né? Então a gente já entendeu que vai criar a imagem. E depois que criar a imagem, eu preciso que você esteja dentro da imagem. Então, igual eu coloquei aqui o exemplo da academia. Você tá ali se visualizando, fazendo exercício, ali dentro pro seu cérebro entender o que você quer com isso. Beleza. O passo 1 em relação ao pensamento, a gente já fez. Agora a gente vai pro passo 2, que a gente escolheu ali a bolinha como exemplo. Nossa, ficou gigante essa bolinha, né? Deixa eu fazer ela melhor. Que é a emoção. Então, o que você sente em relação a isso? E aí, o que eu quero que você faça? Lembra da imagem que você criou? Então, você foi lá, a gente criou ali a imagem de você na academia, ou você criou aí agora a imagem do comportamento que você quer mudar. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa imagem. E aí, eu quero que você aumente essa imagem. Eu quero que você dê brilho nessa imagem. Eu quero que você coloque som. Como assim, Natália? Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente vai agora colocar emoção positiva na imagem. Tudo isso tem um porquê, tá? Você vai entender. Então, eu acabei de me visualizar lá fazendo atividade física. Agora, eu vou aumentar essa imagem na minha cabeça. A imagem tá pequenininha, agora eu vou aumentar essa imagem na minha cabeça. Aí você vai colocar brilho, você vai deixar essa imagem brilhosa, você vai deixar essa imagem colorida. Aí você pode pegar uma música que te motiva, uma música que você gosta, e agora essa imagem tem um som. E aí você pode aumentar o volume dessa imagem. Então agora essa imagem tem um som, essa imagem tem um brilho, essa imagem tem uma cor. Se você quiser, até se tiver um sabor que você gosta, você pode colocar esse sabor nessa imagem. Tudo isso são química que a gente está colocando no pensamento para mudar o comportamento, tá? Então, você tem agora essa imagem tá grande, ela tá bonita, ela tem som, e automaticamente
eu quero que você coloque ali elementos que vão fazer essa imagem ficar mais feliz. Através da música, através do paladar, através da cor, então cores vibrantes, cores que você gosta. Isso vai fazer mudar o seu estado emocional na hora que essa imagem estiver sendo reproduzida. Faz o teste aí. Pensa no comportamento, pensa você fazendo ele, e aí pensa dando certo, vai trazendo coisa positiva para esse pensamento, para que a gente consiga mudar a emoção, tá? Então, nosso objetivo agora é mudar a emoção desse pensamento. Mudamos a emoção? Agora nós vamos pro ponto final, que vai ser o triângulo que a gente colocou. Deixa eu até subir aqui para deixar só... Então agora a gente vai trabalhar o comportamento. Então a gente já mudou o pensamento, né? Mudamos o pensamento em relação à atividade física, mudamos a emoção em relação à atividade física e agora a gente vai para ação. O comportamento, a gente escolheu ali o triângulo. Por que a gente escolheu o triângulo? Porque o triângulo, ele tem 3 pontos que são importantíssimos. Vamos lá. Ponto 1, motivação. Então, precisa ter coisas que te motivem a fazer a atividade física. Natália, o que me motiva a fazer atividade física é que eu vou ir com uma pessoa que já... isso aqui é um ponto muito importante. Você quer mudar um comportamento, você quer fazer algo novo que você não tá conseguindo fazer, você não vai chamar uma pessoa que fracassa nisso. Você vai chamar uma pessoa que já faz isso. Por quê? O ponto de vista dela já mudou, a emoção dela sobre isso já mudou e o comportamento dela já mudou. Se você chama alguém que ainda tá no mesmo momento que você, que é tentando criar, a probabilidade de vocês falharem juntos é muito maior. Então eu preciso que você escolha aí uma companhia, alguém que já alcançou isso, para que essa pessoa ajude você a se motivar. Então o que te motiva? O que te inspira? O que ajuda você a conseguir alcançar esse comportamento? Natália, eu quero aprender inglês porque eu vou ganhar mais. Então a motivação é um aumento de salário. Eu quero fazer atividade física porque eu quero ter energia para fazer uma corrida, porque o meu sonho é participar de uma corrida. Então, participar da corrida te motiva. Eu quero fazer atividade física porque eu quero ter ali a barriga trincada. Porque eu quero ter o corpo X. Enfim, alguma coisa vai precisar te motivar. E aí você pode elencar aqui os pontos que te motivam. Isso tem que estar claro também, tá? Se você quiser pegar, depois assiste com calma esse vídeo e aí você pega uma folha, um papel e vai colocando ali os pontos. Vai deixando tudo bem claro para você ir criando essa ideia na sua cabeça, tá? Depois da motivação, a gente vai ter um ponto que é muito importante, que é a crença. Você precisa acreditar que é possível. Por exemplo, é possível eu agora pegar... Aqui na minha frente tem uma garrafa. É possível eu pegar essa garrafa com a força do meu pensamento? Por mais que eu acredite, por mais que eu crie uma motivação, por mais que eu crie... Não é possível, eu não consigo puxar essa garrafa aqui, ó. Pra minha mão, não dá. Só com a força do meu pensamento não dá. O meu amigo Heber que me ajudou. Mas se não tivesse ele aqui, eu não conseguiria. Então precisa ser algo que é possível, que é alcançável, que você acredita que vai dar certo, tá? Natália, eu ainda não acredito. Então você vai precisar trabalhar motivação, autoestima, enfim. Depende só de você? Depende de outras pessoas? Não, Natália, só depende de mim, é super possível. Dá sim pra eu colocar atividade física na minha rotina. Não, dá sim pra aprender inglês. Outras pessoas já fizeram isso? Já, outras pessoas já fizeram isso. Pessoas perto de mim já fizeram isso? Já. Na minha cidade, alguém faz isso? Faz. No meu país, alguém... Enfim, há alguma coisa que é possível, que dá pra fazer. Então esse ponto também é importante. Tem que ser algo que é possível ser feito. E o outro ponto é conhecimento. Então, nós estamos vendo aqui as chaves para que o comportamento realmente aconteça. Então, nós temos a motivação, nós temos a crença e nós temos o conhecimento. A motivação, você pode elencar ali alguns pontos que vão te motivar, para isso estar sempre na sua mente. A crença é você acreditar que é possível. E o conhecimento vai ser assim... Natália, eu não faço ideia, eu nunca fui numa academia, eu não faço ideia de como é. Isso trava as pessoas a querer ir, a querer estar lá. Como é? As pessoas vão ficar me olhando, as pessoas vão ficar me vendo, eu vou saber fazer, eu não vou saber fazer. Então, às vezes, por isso que vale a pena, às vezes, você ter alguém que já faz, que já pratica, pra ela, a pessoa ir lá com você mostrar, pronto, agora você tem um conhecimento. Aonde ficam os aparelhos. Nas academias também tem os professores que vão ajudar, que vão te dar o conhecimento. Aonde ficam os aparelhos, o que você tem que fazer, como que funciona. E aí, o que vai acontecer? Aí vai vir a mágica de tudo isso. Então, nós temos, lá a gente mudou primeiro o nosso pensamento. Aí nós criamos uma imagem, mudamos a emoção ligada a isso, para que a gente possa mudar o comportamento. Fizemos isso uma vez. E aí agora vem uma coisa que se chama TOTS, que é testa. Então, você vai testar tudo isso que a gente falou. Você vai operar, você vai lá, vai fazer.
Aí você vai testar de novo. Deu certo, Natália, funcionou. Aí você sai, aí você volta. Testa, aí você opera, testa de novo, até você sair. E aí você vai ficar nesse ciclo. Esse ciclo, ele se chama o ciclo vicioso do sucesso. Eu vou até fazer aqui, ó. Por que é o ciclo vicioso do sucesso? Porque aqui, no triângulo do comportamento, onde a gente tem a motivação, onde a gente tem a crença e o conhecimento, tem uma coisa dentro dele que é o resultado. Então, ó, nós temos aqui o resultado. E aí, por que vira esse ciclo vicioso? Eu vou te mostrar. O resultado, ele é assim, ó. Você aprende a competência, então você vai aprender a treinar aí na academia. Você vai começar a ver o seu corpo mudar, isso vai te motivar. E aí você vai começar a acreditar que é possível. Então você fica nesse ciclo. Por quê? Você vai voltar aqui pro resultado, você vai ter resultado, você vai aprender mais, você vai começar a ver vídeos sobre isso, você vai começar a ler sobre isso, você vai começar a comprar suplemento. E aí, de repente, vai aumentando a sua motivação, você vê que é possível, nossa, dá certo, eu consegui. De repente, você tem mais resultado, mais conhecimento, mais motivação. É possível, eu consigo mesmo. E aí, é o ciclo vicioso do sucesso. Só que para isso acontecer, precisa começar uma vez. E aí, a gente volta lá no começo. Muda o pensamento. Mudou o seu pensamento, vai mudar o seu ponto de vista, vai mudar a sua emoção, que vai mudar o seu comportamento. E aí, o segredo é a constância. É testar, fazer, testar, fazer, testar, fazer, até que vai virar a chave. Natália, tem um tempo? Em 20 dias muda a crença. Em 3 meses vira a chave e se torna um hábito. Tem muitos livros que falam sobre isso. Cientificamente, tá? Se a gente for falar cientificamente, comprovação científica, não tem tempo. Tem pessoas que precisam de segundos para mudar um hábito. O que vai depender é o impacto emocional que isso vai gerar. Lembra da química? Porque todo esse comportamento aqui, todo esse ciclo, ele vai gerar uma química no seu cérebro. E aí na caixinha, se a gente pegar aqui, lembra que eu falei que tem as caixinhas? Na caixinha da atividade física, a química que vai estar aqui dentro já vai ser uma química positiva. E aí, de repente, você mandando essa química toda vez pro seu cérebro, vai falar, nossa, que gostoso sentir isso. Eu até posso usar um comportamento que eu fiz como exemplo. Eu ia na academia, mas eu só fazia a musculação mesmo, não fazia cardio, não fazia esteira nem nada. E aí eu comecei a fazer esteira depois. Então eu fazia a musculação e no final eu fazia esteira. E aí quando eu terminava a esteira, eu fazia ali uns 10 minutinhos, correndo de levinho assim, sabe? Quando eu terminava, dopamina já tava no sangue e aí estava aquela sensação boa. Eu falava, nossa, que legal, consegui. E aí no outro dia eu queria de novo. E aí começa o cérebro querer desafiar, porque o cérebro ele é viciado na sensação. Essa química cerebral que faz com que você não desista. Então se você coloca química, se você coloca energia, não tá ali só fazendo, se você faz com que isso seja bom, agradável, né? Então fez a musculação, depois faz uma corridinha ali, já gerou a química no cérebro. Esse cérebro ele vai querer depois repetir. Então ao invés dele pensar, nossa, academia, ele vai lembrar da química, como que foi gostoso estar lá, e aí ele vai mandar querer repetir isso, então vai ficando cada vez mais fácil. Então o segredo é, quanto mais emoção, quanto mais impacto emocional tiver, mais química isso gera no seu cérebro e é mais fácil para você mudar o comportamento. Fez sentido para você? Eu quero aí que você crie a imagem mental, muda o ponto de vista e começa a fazer, lembra? Testa, opera, até que esse comportamento vai virar chavinha. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, vai depender da química cerebral que você vai gerar aí no seu corpo. Compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que quer gerar um novo hábito e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão!